Fala galera, estamos aqui hoje com Jefferson Oliveira Soares, músico talentoso aqui de São Paulo, nascido de São Caetano, né, cara? São Caetano. Tão distante. Ele que é um jovem cristão, músico, instrumentista, também cantor, né? Ele não fala muito que ele é cantor, mas ele também é cantor. Mas já foi tempo, já. Esposo, pai de um menino muito sábio, muito inteligente e feliz. E ele nos cedeu hoje essa oportunidade de conhecer um pouco do trabalho dele, um pouco da vida dele musical, até pra gente poder bater esse papo, né, Bocão? Porque o pessoal às vezes vê a pessoa tocando e não pensa como é que é o dia a dia do músico, o que é a vida do músico, né? Primeira coisa, por que o trompete, cara? Cara, na verdade o trompete foi algo meio que sem querer, né? Já me fizeram essa pergunta várias vezes e eu congregava numa igreja que tinha uma... Não era bem orquestra, né? Era uma banda, né? Que era muito usual na época. E minha mãe me obrigou a entrar na parte da música. Assim, música sempre foi na veia. Eu tenho familiares que são músicos, cantores, né? Então isso já tá na veia, já veio do meu avô e antes dele e tal. Aí me deram clarinete, eu não gostei do clarinete. Me deram trombone de vara, eu não estudava trombone de vara. Mancada com os amigos de time, né? Uma mancada, porque eu não entendia bem a questão da digitação e tal, né? Aí acabaram vendendo o trombone de vara, eles precisaram arrecadar um dinheiro lá. Aí falaram assim, olha, por que você não tenta o trompete? O trompete, o que é trompete? Aí na hora que me mostraram, eu falei, pô, aquela corneta com os 3 botões assim, cara? Sério? Tudo bem, peguei o trompete e tentei durante uma semana tentar tirar som no trompete, não conseguia. Eu sei o que é isso. Até que... não foi nem o cara que me dava aula, na verdade. Ele foi e falou, um outro irmão falou assim, não, por que você não tenta vibrar os lábios e tal? Eu falei, mas não é só soprar. Ele, não, você tem que vibrar os lábios para tirar o som. Aí eu tentei em casa uma vez, segunda, na terceira vez saiu a nota. Quando saiu a nota, eu falei, putz, então é isso. A partir dali começou a paixão pelo instrumento, né? E há quanto tempo você estuda o trompete, Bocão? Bem falado, estuda trompete. Porque a gente nunca vai aprender totalmente o instrumento, né? Os caras falam, você toca quanto tempo? Não, eu estudo trompete. Eu comecei mesmo... A primeira vez que eu peguei no instrumento foi em 96. Mas que eu comecei a estudar mesmo foi em 97. Que eu comecei a estudar o trompete mesmo, com dedicação mesmo, né? Quando fala de estudar mesmo, você tá falando de estudar técnica específica do instrumento, né? Sim, que é uma coisa que às vezes as pessoas pulam essa parte, né? Que é só fazer... Só quer tocar, né? E na verdade... Não peguei o tema, já era. E não é bem assim, né? Não. Trompete tem que ter muito respeito pra tocar. Né? Jefferson, por que Bocão, cara? De onde veio isso aí, cara? Cara, foi uma zoeira. Eu morei na cidade de Tiradentes muitos anos lá. Morei 14 anos lá. E eu tocava na banda Friends. Isso foi em 2000. Foi 2000. E eu não sei porquê, os caras associavam que a gente tinha que ter boca grande, carnuda, para tocar o instrumento, sendo que não tem nada a ver. É questão de coluna de ar e vibração de lábio. Tem cara que é negão, que tem o lábio bem mais carnudo e usa bocal menor do que eu uso. E assim, o inverso também. E colocaram esse nome de Bocão porque eles associavam que eu sempre tive facilidade para extensão. E eu conseguia pegar umas notas que talvez caras na mesma época que eu estava estudando não conseguia. E eles falaram, mano, vamos, Bocão, da hora, mano. Não, porque o cara para tocar trompete tem que ter Bocão. E ficou esse apelido. Na verdade, meu nome não é nem Jefferson, mas é Bocão hoje. E foi por causa dessa brincadeira na gravação, os caras gritaram, Bocão! Aí eu falei, putz, Bocão, velho. Aí ficou. Bacana. Ele falou sobre notas agudas no trompete, mas cantando também, viu, pessoal? Só diga-se de passagem, né? Já foi. Enfim, beleza. Bocão, sua trajetória musical, você falou um pouco aí sobre a banda Friends. Como é que é? Iniciou na igreja, bandas que já participou, que já fez trabalhos, casamentos, essas bandas de cerimônia, essas tal. Assim, de bandas mesmo, fixo assim,
foi razoável. Na verdade, sempre trabalhei mais como free, né? Cerimoniais, gravações, que eu participei mesmo, fixo foi na banda Friends e alguns grupos de casamento, né? Orquestra Som Triunfal. Hoje eu tenho parceria com a Inovatore, cerimonial. Thiago, né? Com o Thiago Abraço, Moreira. Thiagão. Thiago Moreira, amigão. E outros freelancers, assim, né? Mas hoje eu só fixo mesmo seria a Inovatore. Aí nos demais, onde a gente pedem pra gente ir, a gente vai, né? Mais freela, né? Isso, exato. Boa. Pô, Cal, me fala uma coisa bem complexa, né? Música no Brasil, cara. O que você acha do cenário musical hoje no Brasil, cara? Pergunta polêmica essa. Assim, ainda é um problema cultural, na minha opinião. Talvez pessoas discordem, né? Mas ainda pra mim é um problema cultural. Questão de educação mesmo. As pessoas, infelizmente, ainda não veem música como um trabalho, como qualquer outro trabalho. Infelizmente. E, cara, para a pessoa trabalhar com música, ele é um artista, ele é um cara inteligente. Você tem que fazer várias coisas simultaneamente em frações de segundo. Você tem que dominar seu instrumento, você tem que ler a partitura, você tem que interpretar a partitura, você tem que trazer sentido àquela partitura, trazer sentimento àquilo que você está lendo e tocar, né? E tocar as pessoas com isso. Poxa, é um trabalho do caramba, né? Mas a galera não entende assim, quer dizer, eu vou colocar a maioria, né? Sim. Então é um cenário muito complicado, poderia ser melhor, porque o Brasil é muito rico na música. Questão de artistas, questão de músicos. Não estou falando só de caras com nome, mas tem pessoas que de repente não estão na mídia que tocam excelentemente bem. Sim. E às vezes não tem mercado, porque culturalmente falando é muito difícil. Exceto aqueles caras que já conseguem, talvez por divulgação, não sei, por algum motivo, estar em lugares de status e outros que poderiam estar não conseguem. Mas aí são vários fatores, né? Muito complicado falar. Mas no geral, pra mim, é complicado, é um mercado complicado. Você falou sobre a questão de ser um pouco complicado. Lembra até aquela famosa piada, né? Você é músico, mas trabalha com o quê, né? Não, isso aí eu ouço até hoje. Eu ouço até hoje. Inclusive, eu vou até citar um amigo meu, um trompetista de Campinas, o Naber Mesquita. Ele postou um texto explicando exatamente sobre isso, falando que música é um trabalho como qualquer outro trabalho. Ele colocou um texto muito interessante, até compartilhei na minha rede social, né? Na verdade, até o João Alexandre, grande músico cristão, que eu tenho orgulho de falar dele, ele tem um livro que fala sobre música, profissão ou ministério. É bem polêmico, viu? Sim, eu já ouvi falar desse... Isso é bacana. Desse livro aí. Me ajudou bastante em um debate numa igreja que eu congregava. Enfim, Jefferson, me fale uma coisa. Referência musical, cara. O que você tem de referência musical, cara? Cara, se eu tiver mais vezes honra, né, de participar de um canal, eu vou sempre falar o Wynton Marsalis. O Wynton Marsalis foi o primeiro cara que eu vi no trompete e até hoje é o cara que eu sugo tudo que ele tem. Tudo que ele lança, independente. Ele é um pesquisador, né, de música, na verdade. Eu não falo só do jazz, ele é do jazz de toda a linguagem. E pra mim, ele sempre vai ser a referência principal. Assim, eu ouço outros trompetistas, né, como Fred Hubbard, Lee Morgan, Arthur Sandoval também. Tem cara que critica, mas eu gosto muito dele. Tem vários outros. Brasileiro, Cláudio Roditi, Daniel da Alcântara, Sidmar, né, que inclusive eu tive o prazer de conhecê-lo. E Márcio Montarruiz também. Mas de todos, a minha maior referência é o Marsalis. Show. Bom, você citou alguns nomes aí, todos são dessa linha de MPB e jazz, ou alguns são da música erudita aí, porque tem essa parte, né, o pessoal tem meio que uma rixa que não deveria existir, né, porque eu sempre falo, na faculdade de música, por exemplo, na Uni Santana rolava isso, né, o pessoal que era do erudito era mais
pra cá. É, e o ainda pessoal tem que esse era da MPB tabu, é o fundão lá, que era os maloqueirão, né? Inclusive tem um deles que vai fazer parte aqui, vai fazer uma entrevista comigo, que é o Abraham Ferreira, ele é da parte da MPB, é saxofonista bacana. E eu queria saber como que você lida com essa parte, que você tá na parte do cerimônia, você encontra com os caras que são do erudito lá, que são mais, né? Sim, sim. Na hora do baile você encontra com os caras do gueto, né? Os caras mais povão, né? Na verdade é interessante, né, cara? Você citou uma coisa que é interessante. Eu tive uma ajuda para entrar, inclusive foi até o Renan Batera que me colocou nesse amo de casamento, que eu fiz um favor para ele falou, mano, eu vou te colocar, você foi meu brother meu. E eu tive uma notoriedade assim, tô falando para entrar, justamente porque os caras só tocavam erudito e eu entrei tocando popular em casamento. Não que isso não acontecesse em outros grupos, né? Mas pelo menos na região, eram poucos que faziam isso em casamento. Eu era um dos poucos. Então eu comecei a ganhar mais mercado por causa disso. Sim. Sobre referência, o Wynton Marsalis, ele é minha referência nos dois, no erudito e no popular. Mas no erudito, eu gosto muito do... Cara, é Rakan, eu não vou saber falar o restante do nome dele. E Philip Smith também, é um cara que eu ouvi muito, assim. Philip Smith e Maurice André. É o mais zica, assim, pra mim. Sim. Eu acho que é meio estranho essa história dessa rivalidade em termos, porque... o Marcos Barnac, que já passou por aqui pelo canal do Prosa Musical, foi um cara que eu não cheguei a fazer aula mesmo, de ter anos de aula com ele, mas a convivência na escola de música eu acabei aprendendo muito com ele, inclusive essa parte de que às vezes nós da música popular brasileira, nós acabamos tendo um pouco de discriminação com o pessoal do erudito, sendo que a técnica veio de lá, né, cara? Se você for ver, você falou que aprimorou a sua técnica no trompete com um professor que era desse ramo aí, né? Sim, o Regis da Silva, o próprio Kleber Polido, que é sargento eu acho que ele é sargento do exército já, ou tá numa hierarquia maior, e eles são do erudito. E a técnica toda vem de lá. Só que assim, na minha opinião, talvez esteja errado, não sei, né? Ninguém é dono da razão. Mas isso eu acho que esse tabu é aqui, porque fora, eu acredito que não tenha isso. Porque você pode ver músicos de fora, eles tocando as duas linguagens. Inclusive eu participei até do Festival Jazz Trumpet Festival aqui. E eu vi um trompetista, foi no ano passado, o Charlie Porter. E ele toca as duas linguagens, cara. O Wynton Marsalis toca as duas linguagens. Sim. Aí eu fico pesquisando os trompetistas, vamos colocar como trompetista. Eles tocando lá em Big Band Jazz, de repente tem uma outra formação mais erudita que é de quinteto de metais, assim vai. E os caras tocam as duas coisas. Então acho que é mais aqui isso. Sim. Bocal, eu não sei se pra você tem essa questão, eu sempre falo com alunos em aula sobre a questão do feeling, do sentimento, né? Uhum. E também a objetividade do seu som, né? Porque tem que ter um objetivo, você não vai tocar por tocar, você sai da sua casa, larga seu filho, sua esposa só pra tocar, vou tirar só uma onda e já era. Não. Tem um objetivo, né, cara? Qual que é a sua motivação quando você toca, cara? O seu objetivo, o que faz você sentir essa pegada aí, cara? Cara... quando eu tava na banda Friends, eu tive a oportunidade de tocar numa igreja que o Baruch estava no começo ainda. Ele tava lá, que a gente abriu para ele ministrar. A gente tocou umas músicas e depois ele foi ministrar. E ele tava assistindo a nossa performance no culto, né? E no dia, o Thiago não pôde ir. Não, o Thiago não estava na banda ainda. Só era eu e o Leandro, que era sax tenor. Ele não pôde ir porque ele trabalhava fora e ele foi fazer uma gig em outro lugar. E eu só fui eu de trompete nesse dia. Então eu tive que fazer a parte da metaleira e nos solos dele eu interpretava da minha forma. E uma coisa que eu sempre busquei é ter minha identidade, tanto quando eu cantava, hoje eu não canto mais, e tocando o instrumento. E o Baruch chegou no guitarrista, né? No Gilberto Sobrinho, e falou assim: ô Giba, quem é aquele cara lá que tava tocando trompete? Você vai entender onde eu vou chegar. E ele falou assim: o Bocão, o Jefferson, não. Ele, pô, cara,
ele toca de um jeito diferente, que eu não vejo ninguém tocando daquele jeito. E ele falou pra mim, eu falei, esse é o ponto. Eu quero que as pessoas vejam a minha identidade, que eu toque as pessoas, mas que elas saibam que sou eu que estou tocando ali. Tipo, eu buscava isso quando eu cantava, no canal Under Blessing, em outras formações, os caras, pô, mano, aquele cara que tá cantando o bocão, porque eu procurava ter a minha identidade e tocar as pessoas com aquilo, com a minha música. Referência a gente tem, óbvio, né? A gente tem um ciclo de pegar uma coisa de cada um e criar a sua identidade. Mas uma coisa que eu sempre busquei foi isso. Então, quando eu saio da minha casa para ir tocar, para fazer performance, eu saio para mostrar a minha música e que a minha música possa tocar as pessoas. Sim. É isso que eu faço. Nós já falamos aí sobre a questão da sua trajetória, né? Você falou sobre o seu avô. Da sua família você vem de um legado que tem músicos da sua família e essa musicalidade vem de raiz mesmo? Tem uma referência lá que você se inspirou? Na minha família, vários. O meu tio Josué, que sempre foi um excelente guitarrista. Meu tio Valdir, top, baixista, zica. Minha tia Esther, acho que a primeira pessoa que eu vi fazendo outras vozes, né? Isso eu tô falando de 3, 4 anos de idade, que eu vi fazendo outras vozes, dividindo vozes em casa, foi a minha tia Esther, toca um violão bem pra caramba também, minha mãe, que cresci vendo ela cantar. As referências que eu mais lembro, assim, meu avô, infelizmente eu não consigo lembrar dele porque ele morreu quando eu tinha 3 anos e ele morava no interior de São Paulo, então eu não tive esse contato com ele. Meus primos, o Maico, o Marlon, isso estou falando mais da parte da minha mãe, né? Porque do meu pai não, mas da minha mãe que vem a veia musical. As minhas tias, tia Sandra, todo mundo cantava, né? E o meu tio Daniel, cara, quando eu ia pra casa deles, que ele morava no mesmo quintal da minha tia Esther, eles eram solteiros ainda. Não, meu tio já era casado. E ele cantava as músicas da Jovem Guarda no violão pra mim, mó barato. Isso eu não consigo esquecer, cara. Marca, né? Marca, eu falava, tio, toca pra mim aquela música, caminhando e cantando, seguindo. E ele sempre tocava pra mim, ficava tocando pra mim, eu gostava disso. Então, assim, essas são as referências mais fortes que eu tenho na minha família, assim, que eu lembro. Que impactaram de eu querer seguir. Muito bom. Jefferson, nós estamos caminhando aí para o encerramento já, né? Se fosse para você dar um conselho hoje para quem está iniciando ou pretende estudar trompete, o que você falaria, cara, nesse momento? Cara, foco e não vai nessa vibe de estudar sozinho. Procure um professor que te instrua como tocar, como estudar, como você ter uma rotina, para que você consiga abrir portas para o mercado. Porque eu não vou falar só de trompete, não, vou falar no geral. O brasileiro tem essa mania de eu tenho ouvido bom, vou tocar. E não é assim, cara. Você atrasa muita coisa na sua vida. Então o trompete, ele é um instrumento de sopro talvez mais difícil dos metais, dos bocais, mais difícil de você dominar. A estrutura, sabe? Eu também sei bastante, eu não consigo dominar ele até hoje, né? É um instrumento muito difícil de você dominar. Então, cara, você quer entrar como trompetista? Demorou. Foco, estudo, tenha um bom professor. Sabe, que eu acho que uma das coisas que a galera precisa entender, tem muita coisa no YouTube, tem muita informação na rede social, mas o professor ele vai te instruir porque ele tem experiência, ele tem engajamento para isso, não sei nem se essa palavra existe. Ele tem estrutura, ele estudou, ele buscou conhecimento para dominar o instrumento e ele vai saber direcionar o aluno. Então, foco, bom professor, tenha disciplina, tem que ter disciplina, cara, tem que ter disciplina. Eu já tô com 3.6 e tenho disciplina até hoje. E isso é o que eu acho que é o que pode abrir as portas pro cara que tá querendo aprender trompete. Sim. É importante, né? Eu sempre falo que, não fazendo marketing, né? Porque eu trabalho lecionando canto e teclado, o Bocão também dá aula de trompete. Não sei se dá aula de canto ainda.
concorrência? Não, não canto A não. parte do que eu falei que eu também sei é porque eu já tentei umas 2 vezes. Tô indo pra 3ª vez a fazer aula de trompete com ele e não tá rolando. Mas um dia, quem sabe, sai um som. Enfim, e o que eu falo sobre essa questão é que hoje a internet ela facilita muita coisa, né? Porém, é como se você fosse numa loja de suprimentos e comprasse um monte de suprimento, mas você não sabe o que serve para quê. Então tem que ter um instrutor para que possa estar direcionando a forma de tomar o suprimento e o exercício que tem que fazer na hora, né, adequado. Então o professor serve para isso. Você ia me xoxar isso? Não, na verdade é outra coisa também que eu esqueci de mencionar. Mas tem amor pelo que você vai fazer. Sim. Não faça por fazer, né? Porque música é total sentimento. Então você tem que amar realmente aquilo que você vai fazer. E deixar fluir. A consequência vai vir. Sim, né? Muito É bom. isso aí. Bom, para encerrar, eu tenho 2 perguntas que são as mais cabulosas, beleza? Eita, Uma, eu quero que você fale o que você acha que uma pessoa que quer viver de música em si, quer ser um músico prático, um músico que vai acompanhar bandas e afins, tem que fazer para dar um trampo legal e ser respeitado na noite, ou sei lá, ou se de repente o público gospel com um cantor gospel, o que você acha que o caminho que o cara deveria fazer? Tirando a parte de estudo, que tem que ser um estudo diário, tem o seu professor, tem algumas coisas que você mesmo que deve fazer aí, né? Olha, experiência, caráter, pontualidade, respeito pelo que está fazendo, dá o seu melhor em todo o trabalho que puder. E uma coisa que é importante, abrace as oportunidades que vierem, as portas que abrir, entra. Porque tem pessoas que infelizmente têm frustrações nesse mercado porque não aproveitaram as oportunidades. Tem pessoas que têm frustrações porque não tiveram pontualidade. Teve pessoas que tiveram frustrações porque não tratou com respeito o trabalho, a música. Qual que eu citei mais? Teve pessoas que teve frustrações porque não tiveram caráter para fazer, para trabalhar. Então eu acho que assim, experiência minha, eu pelo menos procurei ter esses quesitos e foi aonde abriram as portas para mim. Eu trabalhei com caráter, responsabilidade e afins, com respeito sempre, com amor inclusive, com pontualidade, que eu acho que é uma das coisas principais também, e a porta que abriu eu abraçava. E assim eu estou conseguindo me manter, né? E espero mais. Eu acho que esses 4 quesitos já abrem muitas possibilidades para a pessoa. Sobre essa questão de porta que veio você abraçar, eu lembrei do chapeuzinho de marinheiro, né? Que você foi animar o pessoal no shopping lá. Você falou que foi uma experiência inédita, né? Que você nunca tinha feito e rolou. Não, pior que foi assim, né? E eu tô vindo de uma fase complicada, problema no dente. E tô retomando de novo as coisas. E lá foi o seguinte, foi um tempo que eu tinha que marchar e tocar 40, assim, era 3 sessões de 45 minutos sem tirar o instrumento da boca, velho. Imagina que treta. Marcinha, né? E assim, ainda brincando com a galera e tendo que tocar aqui, ó, sem tirar da boca, mano. Foi punk. Mas foi uma experiência ótima, eu adorei fazer. Boa. Jefferson, vamos falar agora de bocão para bocão. Como você definiria você hoje? Isso no contexto geral, né? Tipo, pai, filho, como ser humano, como cidadão. Como você definiria o bocão hoje? Como eu defendo? E como músico, óbvio, né? Até porque o prosa musical fala de música. Cara... Guerreiro. Em todo o âmbito, em todo o setor. Guerreiro. E isso vai ser até o fim da vida. Não sempre desistir nunca, né? Nunca. Cara, você sabe dos pormenores, né? Então, guerreiro, eu diria assim, guerreiro. Bom, é isso aí. Nós estivemos aqui com Jefferson Bocão,
trompetista, cantor também. Ele não quer assumir, mas ele é cantor também. Já fui, não canta sou muito mais. mais do que eu, por sinal. Abraço. E eu quero que vocês possam entender. O canal Prosa Musical é um bate-papo, tá bom? Hoje ele vai fazer um som comigo que a gente vai deixar no contexto aqui da nossa filmagem. E ele tá vindo de uma cirurgia agora, como ele falou, da boca dele. A gente vai fazer um som mais para que vocês possam conhecer o som dele. Mas pode procurar por aí Jefferson Vocão, que você vai achar bastante coisa aí pelas redes aí. Procurando pelo Quinteto Se Encanta, você vai ver alguns vídeos dele tocando com a gente também, ok? Até a próxima. Prosa Musical agradece a sua atenção aí.